seja do Senhor na terra, não é para ficar calada não, é para bem dizer a Ele. É para exaltar aquele que vive e que reina. Você foi chamado, nós fomos chamados para glorificar aquele que vive e reina e desfazer com as obras do mal. Porque o Senhor Jesus já nos deu poder. Ele já nos deu poder. E é esse poder que nós temos que usufruir enquanto vida nós estivermos aqui nessa terra. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Doutor Lucas. Bom médico. Lucas 18. Lucas 18, 30. Veja o 31. Para eu me certificar mesmo. Porque uma noite de aliança, nada melhor do que falarmos em aliança. Que o diga Raimundo. 16 anos, hein, Raí? Só alegria, não é não? Com certeza. 18, 31? É isso. Quem vai ler aí para mim, por favor? Louvado seja Deus. Quero ser... Louvado seja o nome do Senhor. Quem abriu, diga glória. Glória. Amém? Quem abriu vai dizendo, eu sou a igreja firmada na rocha. E tomando consigo os 12, disse-lhes, eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo que pelos profetas foi escrito. Vá. 32. Vá. E? E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhe disseram. Lucas 18, pastora. Peraí. E tomando consigo os 12, disse-lhe, eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá ao Filho do Homem tudo que pelos profetas foi escrito. Pois se há que ser entregue a gentes escarnecidos, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disto entendiam. E esta palavra lhe era encoberta, não percebendo o que Jesus havia falado. Irmãos, louvado seja Deus. Primeiro, a voz é de um ser humano, de um homem falho, mas a palavra é do Senhor Jesus. E hoje nós estamos aqui em uma noite de aliança, uma noite de celebração. Nós louvamos a Deus porque temos a oportunidade de vir à casa do Senhor. Eu quero dizer, queridos, que, a Bíblia diz que não é nem por força e nem por violência, mas é por esforço, é por prazer, é por vontade. E nada disso se resume se você não tiver amor. Olha que momento esse nós vivemos aqui, esses momentos agora. Maravilhosamente bem. Porque nós estamos diante de um Deus que é o Todo-Poderoso. Os nossos olhos não viram, mas nossos ouvidos têm ouvidos. E por nós crermos é que nós estamos aqui. O Senhor Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele, como homem, veio para os seus, mas os seus não nos receberam. Mas eu e você, nós recebemos. Sim? Amém? Amém? Você recebeu? Amém. Você está vivendo? Amém. Você está crendo? Amém. Porque sem Ele nada somos, sem Ele nada podemos fazer. Nós, esta palavra, o Senhor Jesus chamou os seus discípulos para declarar para eles o que estava por vir. Até porque, queridos, o logo de Deus,
a palavra viva. O propósito de Deus era direcionar aquele povo para Ele. E por isso que Ele enviou seu Filho Jesus Cristo, para que viesse se cumprir na terra o propósito. E qual é o propósito? De uma vida eterna. O propósito do Senhor Jesus, aquela morte e tudo que foi declarado através dessa palavra, nesse momento que nós lemos, foi para que se cumprisse o propósito de Deus. Irmãos, o Senhor Jesus falando para aqueles homens, mas eles não entendiam. Por quê, queridos? Porque o Senhor estava ali presente com eles. Eles viam, contemplavam os sinais, os prodígios e as maravilhas, mas mesmo assim, ele não tinha buscado a sabedoria espiritual para discernir de que aquilo tudo que o Senhor Jesus estava falando de si próprio. Aí, irmãos, eu trago para os dias de hoje, que assim, a pastora há uns 15 dias falou, irmão Roque, você vai pregar na próxima ceia. Eu digo, beleza. Menino, eu fiquei com aquele negócio na minha mente. De noite, eu passei a madrugada toda ouvindo essa palavra. Só que, hoje, eu digo, Senhor, mas em nome de Jesus. O que vier, eu hei de falar. Queridos, e observe que nós estamos aqui hoje, né? Eu não sei como você chegou, mas eu quero te dizer que você não vai sair da mesma maneira que você entrou. Por quê? Porque você não só passou pelo caminho, mas você veio ao bebedouro. Você veio à casa do Senhor, aonde jorra água viva. Aqueles homens, aqueles 12, aqueles discípulos, eles tiveram o privilégio, mais que eu e você, de estar presente com o Senhor. Mas eles não tinham noção do que estava por vir. E eu e você, nós hoje, esta igreja lavada pelo sangue do Cordeiro, o Cordeiro veio para direcionar o homem para Deus. Hoje não é preciso mais o sacrifício de sangue. Não é preciso matar mais, nem derramar sangue. Porque o sumo sacerdote, ele rasgou o véu de alto a baixo para que hoje eu e você, nós através dessa palavra a qual nós lemos, que nós ouvimos, e este cântico de louvor e adoração, a qual nós entregamos ao próprio Deus, nós temos acesso livre na sala do trono. Aí eu lhe pergunto, e isso serve para mim, porque, queridos, primeiro, para poder a gente falar, a gente tem que viver, e tem que viver para poder falar. Aqueles homens, aqueles discípulos, eles estavam ali, ele caminhava com o Senhor, mas lhe faltava algo, lhe faltava o discernimento, lhe faltava o Espírito. E hoje, querido, nós temos a palavra, nós temos o Espírito, mas não buscamos o discernimento, nem o prazer, o zelo, o amor de estar na obra do Senhor, de estar na casa do Senhor, de se derramar diante desse Senhor. Porque, irmãos, o Senhor, ele não faz acepção de pessoa. Não! Ele veio para os seus, mas os seus não os receberam. Mas eu e você, nós ouvimos e cremos e deixamos descer ao nosso coração. E com certeza, esta palavra, este Espírito testifica no teu Espírito de que ele vai voltar para vir buscar a sua igreja lavada e remida, porque o que nós fizemos aqui é tão somente lavar as nossas vestes, através deste pão, através deste cálice, e toda vez que nós fazemos isso, nós deixamos que o Espírito de Deus repouse sobre nós, fazendo mudanças em nossas vidas. Aqueles homens não tinham a cegueira física,
mas eles tinham dificuldades espiritual. E uma coisa eu quero te dizer, queridos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia, se dá por completo, sem negociar o Evangelho, sem negociar a sua fé. O Senhor, Ele te quer por tudo e com tudo. A promessa de Deus foi eficaz para que eu e você viéssemos experimentar uma vida plena. E indo para diante, Jesus ali com aquele 12, aquela multidão que eu acredito de que nada entendia, porque ele também falava por parábolas. De repente o Senhor está falando contigo todos os momentos, a tua casa está te alertando, mas os teus ouvidos só faz ouvir e não deixa descer ao coração. Por quê? Está negociando com a religiosidade. Queridos, o Senhor Jesus veio para os enfermos. Ele não veio cuidar dos sãs. Não, ele veio cuidar de nós, pequeninos. Homens e mulheres que estavam destituídos, estavam mortos no pecado. Mas ele, como cordeiro, derramou seu sangue na cruz, para que hoje eu e você, nós pudéssemos ao terceiro dia, como ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. E hoje nós somos uma nova criatura. Nós temos que estar com o nosso coração não preso no passado, mas saber que o nosso Redentor vive. Então, se ele vive, o amanhã virá, e virá com transformação, virá com mudança, virá com novidade de vida. Essa passagem, irmãos, a gente vai muito para o cego de Jericó. Mas eu quero lhe dizer que Jesus, ao entrar naquela cidade, ele também operou milagres em um cego. Aqueles que estavam com ele não clamavam, olhavam, observavam, ouvia e até mesmo, quem sabe, não cria. Mas aquele desprezível, aquele rejeitado, aquele humilhado, aquele fora da sociedade, ele estava no caminho. Ele estava à beira do caminho. Quem sabe aquele que está lá na sua casa, ou no meio da sua parentela, está na beira do caminho, até mesmo querendo buscar o Senhor Jesus, e você na religiosidade ou no seu autoconhecimento despreza um coração sedento e faminto pelo pão da vida que é Jesus. Porque, queridos, Jesus disse: vinde todos cansados, oprimidos e sobrecarregados. E ele tem uma promessa, não de homem, mas do poderoso Filho de Deus. Vinde todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Queridos, Deus, ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Aqueles 12, aqueles discípulos, contemplou maravilhas, coisa que hoje nós não podemos ver. Não chegou até nós. Por quê, queridos? É porque o Senhor Jesus não está operando hoje? Não, é nós mesmos que negociamos a nossa fé. A palavra de Deus, o Espírito está sujeito ao profeta. O Espírito, ele quer agir. O Espírito, ele tem prazer de te levar à fonte. Mas é o seu querer que impede do agir de Deus. Deus, ele é soberano? Sim. Mas ele respeita a sua vontade.
Ele não invade a vida de ser humano algum. Quem veio destruir, matar e roubar é o adversário da nossa alma, porque Jesus Cristo, ele se fez carne, habitou entre nós, morreu numa cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida. E não é uma vida qualquer, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não! Quem sabe até, queridos, hoje você... Ai, acho que eu não vou para a igreja hoje não, porque vai chover ou... Será, queridos, que mesmo você na casa do Senhor, né? Caminhando com o Senhor, será que você também não pensa em negociar a sua fé? Queridos, de uma coisa nos chama a atenção, de que os discípulos do Senhor ali junto a Ele já tinham experimentado milagres, curas, libertação. Eu acredito que isso também já aconteceu na sua vida. Uma mudança, uma transformação, um novo de Deus. Com certeza que sim. Porque, queridos, eu não acredito que se você faz uma aliança com o Senhor e busca verdadeiramente seguir a Ele, novidades acontecem. Aqueles discípulos, queridos, eles estavam ali apegados no que o Senhor Jesus poderia fazer. Mas só que eu e você não precisamos ficar esperando no que Ele pode fazer. Nós temos o poder dele para clamar na situação a qual nós desejamos que venha acontecer em nossas vidas. Aquele desprezível Bartimeu, aquele mendigo que buscava de um e de outro, ele não tinha a visão como os discípulos tinham. Ele não tinha vivido experiências como os discípulos viveram. Mas ele tinha uma coisa com ele. Eu não sei, ele pode ter ouvido falar que Jesus ia passar. Queridos, não importa a situação que você esteja vivendo, eu quero te dizer, coloque na tábua do teu coração, que o seu Redentor vive. Ele não é homem para mentir. Deus não depende de mim. Deus quer que eu me entregue, que eu declare a Ele a minha necessidade. Não porque Ele não conhece e não sabe, negativo, que Ele é onipotente, onisciente, onipresente, o meio, o seu futuro está nele. Mas o que Ele quer de mim e de você, não que a gente viva olhando e nem observando, nem sendo médicos espectadores. Não, mas Ele quer que eu e você declare que Ele é o Salvador e Senhor de nossas vidas, que só através dEle o novo há de acontecer. Aqueles discípulos, aquela multidão que acompanhava o Senhor, quando viu aquele mendigo clamar, ainda mandaram ele parar. E quem sabe, menino, até mesmo eu, né? Com algumas sementes que eu tenho semeado de oração, que eu creio em nome de Jesus, por enquanto eu estiver sobre a terra, o Senhor há de me dar, sim, essa alegria e satisfação de eu viver, pelo menos um dia na minha vida, cultuar com um dos. Porque minha mãe eu já vi. Irmãos, não se desespera, não. Coloca diante de Deus a tua causa. Com certeza Ele vai se colocar como um justo juiz. Mas não negocie a sua caminhada em Cristo. Porque olha o que Ele tem preparado para a minha vida e para a tua. Nossos olhos ainda não viram, não desceu ao nosso coração, não chegou ao nosso coração. A gente ainda não ouviu o que Ele está preparando, os nossos olhos ainda não viu. Mas tenha certeza que Ele tem novidades para nós. Aquele cego, irmão, ele estava ali, acostumado na mesmice.
Quem sabe os discípulos também, apesar de estar caminhando com o Mestre, com o Senhor, não davam importância de buscar o mais precioso para dentro do seu coração. Porque, queridos, para o Senhor agir e operar em nossas vidas, tem que fluir do nosso coração. A minha boca confessa, mas o meu coração tem que crer. Eu não é só para eu ver, mas eu tenho que viver. E viver a verdade e a promessa do Senhor se contemplando, chegando em nossas vidas. Irmãos, é fácil. É fácil, irmãos. O mais difícil é você renunciar. Mas é fácil você buscar servir ao Senhor de todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com toda a sua força. Sabe por quê? Jesus Cristo não negociou a nossa salvação ali na cruz, não! Nós temos a palavra, temos o espelho da vida. Nós temos, Ele é a porta. Ele é a ressurreição, Ele é a vida eterna. É isso que Ele prometeu para mim e para você. Não foi as riquezas que o mundo pode me oferecer. De repente eu estou no caminho com o Senhor, estou indo até a casa do Senhor, levando, adorando, tomando a ceia, mas o meu coração está negociando com as verdades, com as belezas, com as riquezas deste mundo. Quando, querido, se o teu coração estiver lá no mundo, de nada vai adiantar. Porque Deus não negocia os seus. Nós que temos uma aliança com o Senhor, não foi por méritos próprios, não, mas foi vontade e graça dele. Não é pelo que nós fazemos, não. Mas é porque nós ouvimos, cremos e obedecemos. Quem sabe, queridos, hoje para você estar aqui, quem sabe a pastora teve que te mandar uma mensagem. Não negocia, vem. Estamos aqui, estamos orando, Deus está provendo, Deus está sustentando, Deus está formando, Deus está criando. Realmente, querido, mas olhe, a porta só se abre se você bater. Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, mas aqueles que ouviram e creram, herdou a herança do Pai. Hoje nós não estamos mais mortos no lamaçal do pecado, porque Ele nos resgatou com o preço de sangue. Ele hoje não é mais cordeiro. Ele hoje não é mais o sacerdote real, porque o véu do tempo foi rasgado. Ele é a vida em nós. O Espírito Santo de Deus, Ele é Deus. E agindo Ele, ninguém impedirá. Então vamos, colocar nosso coração diante do nosso Salvador e declarar para Ele que o altar qual nós levantamos é tão somente dele. E com certeza, coisas maiores e melhores Ele há de fazer. Porque aquele cego, ele clamou, filho de Davi, independentemente do que esteja vivendo, do que esteja passando, coloque seu coração no seu clamor, coloque a sua fé na direção de Cristo Jesus, porque Ele tem a solução, Ele tem o escape. Ainda, meu querido, que a sua casa se acuse, lhe aponte, não creia no seu Deus, mas olhe, se você estiver verdadeiramente no caminho, a porta não vai ficar fechada. Não, porque o projeto de Deus é que eu e a minha casa, nós venhamos servir ao Senhor. E este legado está sobre a sua vida.
Este legado está sobre a sua família. Este legado está sobre a sua casa. Mas é você quem vai fazer acontecer. Porque a parte de Deus, com certeza Ele já fez. Cristo ressuscitou para que nós também viéssemos ressuscitar para com Ele. E hoje aqui estamos, Ele tem o domínio, Ele tem o governo. Ele é soberano. Bartimeu clamou. E o desejo, a vontade, a necessidade dele. Ele não conhecia e também não seguia e não servia a esse Cristo Jesus que iria passar ali naquele dia. Mas ele deu crédito. Quem sabe nós duvidamos. Quem sabe nós vacilamos. Deixando que os prazeres da carne ou deste mundo venham a roubar o de mais precioso, que é a sua aliança. Mas, queridos, Bartimeu clamou. E o Senhor ouve o clamor dos necessitados. Hoje é noite não só da renovação, não só de dizer, Senhor, eu estou aqui. Mas também Ele pode estar lhe perguntando, você está aqui aonde? Porque aonde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Ele quer mudar a história de nossas vidas. E com certeza, irmãos, Ele não tem te deixado desapercebido de nada e por nada. O Espírito de Deus, Ele fala conosco todos os momentos. Basta que a gente venha ter ouvidos afilados e um coração alinhado ao coração de Deus, na vontade de Deus. Quando você busca o centro, que é a bondade, o poder, a graça, a misericórdia, o perdão, o amor, você encontra Deus. Que possamos, neste dia chamado hoje, depois de tudo que nós vivemos aqui, que nós passamos esse momento precioso, nós possamos ficar atento o que o céu está mostrando e que Jesus, através do seu Espírito, está falando. E hoje eu quero te dizer que não tem como você dizer que não ouve a voz do Senhor, porque você tem a palavra na sua mão e você tem seu Espírito dentro do seu coração. Amém, igreja? Que o Senhor possa continuar nos abençoando, tá? E que você possa nessa hora se colocar de pé, colocar a mão